Olá, povo, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, que no fundo é a mesma lógica, mesma sequência da aula anterior, mesmo problema, ou seja, eu tenho uma distribuição contínua de carga. Aqui são os exemplos, né? Quaisquer objetos aí contínuos, eletricamente carregados, não é uma situação eletrodinâmica, tá? Uma situação eletrostática, como a gente falou. Então, distribuições contínuas, estáticas de carga, e agora eu quero, então, né, o potencial elétrico dessa distribuição em algum ponto qualquer aí do espaço. Então, eu quero saber o potencial em volts em diferentes locais, tá? Gente, a lógica da coisa é a mesma, então vocês vão ver que a estrutura começa a se repetir, por isso a prática, entender a lógica da coisa, vocês vão começar a entender muitas coisas aí dentro da física. Então, pessoal, se eu tenho um objeto extenso, complicado, carga mais que, potencial num ponto, não sei calcular, muito difícil, beleza. Lembra que para carga pontual a gente sabe, né? Potencial que a carga pontual gera no ponto, kq sobre r, quando r é a distância aqui entre a carga e o ponto, vai ter um potencial v, que aliás é escalar, né? Então é até muito mais fácil mexer com o potencial do que mexer com o campo, porque o potencial é escalar, não precisa se preocupar com direção, com sentido, saindo da carga, chegando na carga, não tem nada disso, isso tem para o campo, mas para o potencial não tem. Então, pessoal, V igual a kq sobre r, esse é o potencial da carga Q. Usa a lógica de distribuir esse objeto extenso como infinitos pequenos volumezinhos de carga dV, como a gente chama, que tem uma carga pequena infinitesimal dq, e aí a gente então considera, né, infinitos pedacinhos de carga dq que vão gerar lá não um potencial completo, mas um pedacinho do potencial total, que é o dV, o elemento infinitesimal aí do potencial. Então cada pedacinho de carga gera um pedacinho do potencial dV, e aí eu vou ter que fazer integrais novamente aí para variar as dimensões de todo o objeto, né, para integrar nas dimensões de todo o objeto e chegar no potencial completo, tá? Então, se o potencial de uma carga pontual é kq sobre r, o elemento infinitesimal do potencial é k dq, né, sobre r. Então, eu posso simplesmente integrar esses elementos dv sem me preocupar com o vetor, o que é ótimo, e aí eu vou ter o potencial total daquele ponto. Agora tem uma vantagem, muitos dos sistemas a gente já viu como calcula o campo elétrico, então se você já tem a função do campo elétrico, é sempre importante a gente lembrar de um resultado que a gente falou de algumas aulas atrás, ou seja, sabendo a função do potencial, eu consigo saber a função do campo, ou ao contrário, sabendo a função do campo, eu sei a função do potencial. Então essa relação geral de derivadas e integrais entre campo e potencial que a gente discutiu há umas aulas atrás, elas também podem ser usadas aqui. Nesse caso, como eu estou interessado no potencial, a relação que me interessa é essa, né? Se eu sei a função do campo elétrico no espaço, aqui por exemplo unidimensional, só no eixo x, eu posso determinar o potencial a partir do cálculo da DDP, né? U é DDP, diferença entre dois pontos, diferença de potencial. Então, se eu sei, por exemplo, onde o potencial é zero, eu posso determinar o potencial efetivo daquele ponto outro onde eu estou considerando, tá? Então, essa também é a relação, ou seja, eu posso partir para as integrais ou eu posso partir da função do campo elétrico no espaço. Depende, às vezes é mais fácil por aqui, às vezes é mais fácil por aqui, às vezes por outro lado é muito complicado e por outro é muito simples, por isso de novo eu vou insistir, pessoal, isso aqui é prática de exercício, tá? E vocês vão ver que as estruturas matemáticas, como eu já falei, elas começam a se repetir. Então, o elemento de pedacinho, se for um anel, ele é o raio vezes o pedacinho do ângulo, para poder integrar no ângulo, etc. Então, essas coisas começam a se repetir, tá? Então, falando em repetição, lembrando aqui, ó, de todas as densidades de carga, então nós estamos falando de objetos extensos. Então, a densidade linear de carga, quanto de carga por comprimento, aqui o comprimento da circunferência é 2πr, se for completa, né? Se for um segmento, como a gente já viu, é o raio vezes o ângulo de abertura desse segmento, está na aula anterior. Densidade superficial, sigma Q pela área, as áreas de plano, essa aqui, em geral, condutores, né? Só distribui carga pela superfície, a gente falou, então objetos condutores carregados caem no caso de densidade superficial de carga.
Aí o elemento de carga é sigma dA, aqui é lambda dL, se for uma densidade linear, e a volumétrica ρ dV, né? O ρ, se tiver carga por todo o volume aí do objeto. Em geral, os objetos isolantes, uniformemente carregados, têm carga por todo o volume. Tá? A gente vai ver isso depois com mais calma. Então, resultados. Primeiro, aquela história, né? Eu vou passar várias fórmulas de resultados para diferentes sistemas e depois vou mostrar para vocês no final um outro exemplo aí de cálculo desses potenciais por meio ou da integral, tá? Ou da função do campo elétrico, só para a gente mostrar na prática como é que resolveria isso. Mas vamos lá. Então, ó, uma barra, densidade de carga sigma, não, lambda, comprimento L, potencial lá num ponto, a uma distância x a partir do centro da barra, então só usar essa fórmula aqui. Gente, lembra, cuidado, tá? Tem que trocar o sinal nos potenciais, não pode calcular só módulo, como a gente calculava no campo, calculava módulo e brincava com vetor visualmente. Aqui não. Potencial entra o sinal da carga, então aqui é carga positiva, positiva, tá? Esse menos vem da matemática aqui da estrutura que gerou essa fórmula, tá? Não é carga negativa, sinal de menos, carga positiva, sinal de mais aqui, tá? É aqui, dentro do que. Tudo bem? Então, se a carga é negativa aqui, menos Q sobre L, e aí vai dar mais, quer dizer, na verdade vai dar menos, mas aí porque o Ln também tem sinal de mais e sinal de menos, tá? Então, não viaja. Faz direitinho aqui, bota o menos, o Ln vai dar negativo ou positivo, vai tudo funcionar bonitinho aí na sua vida. Pessoal, barra infinita, tá? Então, se eu pegar uma barra infinita, a gente já viu que é simetria radial, então qualquer ponto a uma distância radial do centro dessa barra, que ela é infinitamente fina, você pode calcular o potencial em qualquer ponto, 2k lambda Ln de R de referência sobre R, e aqui começa a entrar uma coisa curiosa. Se você voltar na aula que a gente falou sobre o potencial elétrico, eu disse que, em geral, a gente escolhia o potencial nulo no infinito. Tá lá na aula. Mas eu também disse que nem sempre a gente poderia fazer isso, tá? Aqui é um exemplo, pessoal. Essa distribuição é infinita de carga. Nesse caso, se eu escolher o R de referência, que é a minha escolha de potencial zero, ó, V igual a zero, numa distância R, no entorno aqui dessa barra, no entorno dessa barra, a uma distância R, o potencial é zero. Então, se eu escolher o R de referência no infinito, o potencial não vai dar zero, porque o Ln vai para infinito. Então, não posso escolher R de referência infinito. Se eu escolher R de referência zero na barra, o Ln de zero também não funciona em matemática. Então, eu não posso escolher nem zero, nem infinito. Tá? Então, aqui é um exemplo bem prático do que eu tinha comentado, ou seja, tem que ser uma distância efetiva, finita, aqui no entorno da barra, 0,3 metros, tem que ser em metros, né? Sistema internacional, 0,3 metros, 20 metros, 1 quilômetro, não me interessa, mas é alguma distância radial R onde é escolhido o potencial zero, tá, gente? Então, R de referência é uma escolha que não pode nem ser zero, nem ser infinito, uma distância finita no entorno da barra, em que seja feita a escolha do potencial zero. Bom, às vezes as questões vão deixar livre, tá, para você escolher que R de referência você quer, e às vezes a questão vai dizer, considere que a 10 metros da barra o potencial é zero. Ou seja, aí você não tem margem de lucro, tá? Daí você tem que considerar, num Rzinho 10 o potencial é zero, então isso significa que o R de referência é 10 direto. A questão pode fornecer para você também, tá bom? Vamos lá, ó. Barra finita, potencial lá num ponto qualquer. Lembra, é a mesma estrutura, ó, se repetindo, então a gente pega uma perpendicular à direção da barra, aqui a nossa referência de θ igual a zero, aí liga uma reta até a extremidade esquerda, liga uma reta até a extremidade direita, ângulos θ positivos se forem no sentido anti-horário a partir da referência, se for a barra começando aqui na esquerda, aí ângulo negativo daqui para lá em sentido horário. Pessoal, tudo a mesma coisa que está na aula passada, tá, gente? Mesma coisa. Só que potencial é escalar, essa é a vantagem. Então não tem nem componente x, y, só usar direto a fórmula aí dos ângulos e morreu, tá bom?
Gente, a mesma coisa por simetria, você pode tirar, se o ponto aqui em cima for na verdade um ponto aqui embaixo, você pode jogar esse ponto lá para cima, calcular lá, vai dar o mesmo resultado que aqui embaixo. Tá? Se for um ponto aqui no meio, só mexer no ângulo, θ1, θ2, enfim, você pode calcular para qualquer ponto aí fora do eixo da barra, qualquer ponto você pode calcular o potencial, tá bom? No eixo da barra, aí é fácil, aí é essa aqui, tá? É só essa fórmula. Fora do eixo da barra, aí você brinca com os ângulos, com a referência, você tira em qualquer ponto aí fora do eixo da barra. Tá? Então lembra que situações como essa também entram aqui, né? Ou seja, nesse caso, né, a minha referência está aqui, mesma coisa da aula passada, pessoal, só voltar lá. Então a gente bota um bonequinho aqui está a esquerda do bonequinho, lá em cima está a direita, até a extremidade esquerda vai dar o θ1, até a extremidade direita, que no fundo é aqui, é o θ2, que é 0, tá? E o θ1, quando vai lá para infinito, a gente diz que é 90 graus, né? E menos porque veio em sentido horário aqui, a partir da referência veio em sentido horário, então menos, θ1 menos 90, tá bom? Então, qualquer sistema, na real, de barra aí a gente consegue resolver tranquilamente. Se fosse infinita para os dois lados, pessoal, daí é essa aqui, né? Então, não viajem, gente. Se for infinita para os dois lados, é esse caso aqui. Se for infinita para um lado só, você aplica a condição de infinitude, que é o ângulo de 90, mais ou menos, tá? É aqui, nessa aqui. De novo, gente, potenciais aqui, se as cargas forem negativas, tem que trocar o sinal aqui do lambda, tá, gente? Não pode, o potencial vai sempre o sinal. Segmento de arco, então tem um segmento de arco, aqui o potencial no centro, K lambda θ2 menos θ1. No fundo, gente, esse θ2 menos θ1, você pode escrever também, né? Isso aqui é a mesma coisa que escrever delta θ, tá? Então, você escrever delta θ é a diferença entre os θs, que no fundo é o ângulo total de abertura, tá? Que tem aqui. Tá? Então é o ângulo total de abertura desse arco. Se você não quiser pensar em θ1, θ2, não tem problema nenhum. Basta você escrever K lambda delta θ. Você pega o ângulo total aqui de abertura, acabou, tá resolvido também. Só não esqueça, tá, gente, que o ângulo tem que ser em radianos para que o potencial saia no sistema internacional. E sinal, né, gente? De novo, mesma coisa. Se for negativo, sinal de menos aqui também. Bom, e aí, mesma coisa, se quiser escrever θ1, ó, a partir da referência, o θ1 está aqui, a partir da referência, o θ2, sentido anti-horário, está aqui, então de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, θ1, θ2, ou se quiser pegar o delta θ total, né, que é a abertura total, que é simplesmente π, então o potencial fica K lambda π nesse caso aqui. Então, enfim, você aí explode para qualquer outro segmento de arco que você queira. Gente, resultado para o anel, então um anel carregado, densidade lambda, potencial num ponto lá, uma distância x na frente dele, kq raiz quadrada de x quadrado mais rzão quadrado, se for negativo troca o sinal, etc. Aqui o disco, tá? O disco completo carregado, densidade de carga é superficial, sigma, ali a formulazinha para você calcular o potencial a uma distância x lá na frente. O disco furado, mesma coisa, tá bom? Então faz um disco furado, raio R1 é do furo, raio R2 é o completo, tá aqui a fórmula, se for negativo troca o sinal, etc. Tá? E o plano, então se eu tiver aqui um plano, lembra que o campo que ele gera é um campo uniforme no entorno dele, que vale 2πk sigma, a gente viu na aula passada, e o potencial, aí de novo, eu vou precisar de uma referência, tá, gente? Então, em 0, no x igual a 0, em geral a gente define aqui no plano x igual a 0, não necessariamente é um potencial 0, então estou chamando o potencial V0, pode ser 0, pode não ser 0, tá? Lembra que a gente falou, nesse caso o potencial 0 também não vai para o infinito, em geral a gente bota uma das placas, né? Se forem várias placas, uma das placas com potencial 0, ou potencial 0 no meio das placas. Potencial 0 é uma escolha, só voltar lá na aula de potencial que a gente viu o caso de duas placas e falou da escolha do potencial 0. Então, como eu não sei onde está o potencial 0, eu vou dizer que em x igual a 0, aqui onde está o início da placa, o potencial é V0, não necessariamente é 0, tá? Então, V0. E aí, com essa fórmula, você calcula o potencial em qualquer distância x aí na frente dessa placa. O princípio da superposição continua valendo, tá, gente? Então,
duas barras aqui você pode fazer uma, calcula o potencial dessa parte aqui nesse ponto, calcula o potencial dessa parte nesse ponto e aí soma os dois. Lembra que aí é mais fácil, é uma soma de escalares, não é uma soma de vetores. Aqui outro exemplo, né? Se eu tiver dois anéis, densidades de carga diferentes, calculo o potencial de um, calculo o potencial do outro, soma ou subtrai, porque daí o sinal interessa, né? E aí está resolvido aí também, o princípio da superposição continua valendo. Pessoal, antes de mostrar os exemplos, a gente falou na aula de campo elétrico de distribuições contínuas que o campo não é definido em todo o espaço, ou seja, existem pontos em que o campo elétrico não é bem definido. E esses pontos, esses locais, eram os locais em que a densidade de carga ia para infinito, ou seja, o volume da distribuição de carga era zero. Gente, o potencial elétrico também não é definido em todos os locais do espaço. Mas aqui eu já vou alertar vocês, tá? É falso dizer sempre que o campo elétrico é indefinido, o potencial elétrico é indefinido. Falso. A condição é diferente, hein, gente? Então, a descontinuidade do potencial acontece quando o campo elétrico tende a infinito, tá? E não quando o volume de carga vai para zero. É um pouco diferente. A gente já vai ver um exemplo prático. Então, nos locais onde o campo tende a infinito, o potencial elétrico não é definido. O que não significa que ele vale zero. A gente já falou isso também na aula passada. Ele é simplesmente indefinido. Você não pode calcular. Você não consegue afirmar nada sobre o potencial naquele ponto. Então, exemplo, ó, se eu botar R tendendo a zero, cada vez mais próximo da carga, a gente já viu que o campo elétrico aqui não está definido. E mais, vai para infinito, né? Se eu botar R bem próximo de zero, o E vai para infinito. Então, opa, em R igual a zero, sim, o campo não está definido e o potencial não está definido. Então, os dois não estão definidos sobre a carga. A mesma coisa acontece na barra infinita, por exemplo. Então, a barra infinita, para R igual a zero, a gente viu que o campo não está definido, porque o volume da distribuição de carga é zero, praticamente, né? Isso era da aula passada. E agora eu digo o seguinte, ó, se eu boto o Rzinho tendendo a zero, o meu E vai para infinito. Então, cumpre o requisito para que o potencial também não seja definido em R igual a zero. Então, em cima da carga aqui não tem campo definido, não tem potencial definido. Em cima da barra não tem campo definido, não tem potencial definido. Agora cuida, porque nas superfícies condutoras carregadas, onde, de novo, não tinha praticamente volume da distribuição de carga, a gente dizia que o campo não estava definido. Mas, pessoal, o campo não estar definido não significa que o campo vá para infinito. Não é o caso, ele simplesmente não está definido. Então, nas superfícies condutoras carregadas com distribuição de carga só na superfície, está definido o potencial. Tá? Então é por isso que eu posso falar do potencial de uma placa carregada. Eu posso falar do potencial da superfície de uma esfera condutora carregada. Eu posso falar do potencial da superfície de um cilindro condutor carregado. Mas eu não posso falar do campo nesses locais, nas superfícies, só dentro e fora, como a gente viu na aula passada. Tá? Então, gente, nas superfícies condutoras, na superfície apenas, o campo não está definido. Mas o potencial está, tá? Porque não cumpre o requisito do potencial. O requisito do potencial é o campo ir para infinito e não o campo não estar definido, tá, gente? Então cuida bem com esse caso, tá? Aqui parece que é tudo beleza. O campo não está definido, o potencial não está definido. O campo não está definido, o potencial não está definido. Aqui é zebra. Nas superfícies, o campo não está definido, mas o potencial tá. Tá bom? Então, dito isso, vamos fazer uns exemplos para mostrar para vocês como que a gente chega em algumas daquelas fórmulas que a gente viu para os resultados de diferentes sistemas. Então, primeiro, um arco, tá? Então, um segmento de arco carregado, início do arco, fim do arco, aqui a nossa referência θ igual a zero, como a gente viu, né? E eu quero o potencial aqui no centro, tá? Então, vamos ver. Bom, gente, nesse caso é muito simples a gente pegar para integrar o ângulo aqui entre θ1 e θ2, né? Então a gente pode
usar a ideia do elemento de carga, do pedacinho de carga dq, que é um infinitesimal de carga desse arco. Então vamos botar aqui o pedacinho de carga dq, que tem um comprimento infinitesimal dl, que a gente também já comentou, e esse cara vai gerar aqui nesse ponto um pedacinho do potencial dv. Tá? Então o meu dv é k dq, que é o pedacinho de carga, dividido por rzinho, que é o próprio raio aqui no caso, né? O rzinho é o próprio raio desse arco, tá? Porque o ponto está no centro do arco. Bom, vamos lá. Se é uma distribuição linear de carga, o meu dq é lambda dl, tá? E o dl, se você lembrar lá da aula passada, veja que as estruturas se repetem, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então o dl, que é um pedacinho bem pequeno do arco, é o raio do arco vezes o pedacinho do ângulo de abertura, que lá eu chamei d-alfa. Tanto faz, eu poderia ter chamado aqui d-alfa também, mas eu estou chamando de θ. Então um pedacinho θ aqui de abertura do meu arco, tá? Do meu pedacinho de arco. Então, o meu dl, a mesma estrutura que eu tinha lá, é o raio vezes o pedacinho do ângulo de abertura, que aqui eu estou chamando de θ. Tá bom? Então, joga lá, o meu dq vai ficar lambda vezes r vezes dθ. Joga tudo aqui, então k lambda r dθ dividido por rzão. O rzão cancela, vai embora, e aí eu posso integrar, né, o meu dv para achar o potencial. Então, integral disso aqui tudo. O k lambda dθ, integral de θ1 a θ2, ou seja, do início até o fim. E aí é k lambda, integral de dθ, θ1 a θ2. Pessoal, integral de dθ, de todos os diferenciais, todos os infinitesimais de θ, é o próprio θ. E aí, θ2 menos θ1, que chega na fórmula que a gente viu lá. Tá? Então, o θ2 menos θ1 também é o Δθ, a abertura total aqui do arco. Tá bom? Então, chegamos tranquilamente aí na fórmula. Então, as estruturas se repetem. Veja, à medida que você vai resolvendo mais exemplos e fixando os exemplos e resolve de novo, nunca uma vez só, resolve esses exemplos sempre mais de uma vez, você vai fixando as estruturas, você vai vendo que elas vão se repetindo. Tá? Então, aqui é um exemplo de como que a gente tira dos elementos de carga dq o potencial total. E vou fazer um exemplo aqui também do contrário, né? Eu tenho a função do campo elétrico, por exemplo, para uma barra infinita, o campo elétrico é uma distância r, 2k lambda sobre rzinho, e eu quero usar, então, a função do campo para poder determinar o potencial. Então, só para fazer um exemplo de resolver por outro caminho, tá? Então, lembra, ó, a diferença de potencial entre dois pontos aqui no entorno é menos a integral de E dr, dr porque eu estou num sistema radial e não unidimensional do eixo x, então simetria radial no entorno da barra. Então, UAB igual a menos integral de RA até RB de E dr. Bom, eu tenho a função do campo, né? Então, eu troco o meu campo por 2k lambda sobre R, de RA até RB. O 2 é constante, K é constante, lambda é constante, sai tudo da integral. Então, fica menos 2k lambda integral de dr sobre R. Opa, integral de dr sobre R é fácil, é o ln de R. Tá? Então, fica menos 2k lambda ln de R e os limites de integração de RA até RB. Então, troca valor final, valor inicial, né? Então, fica menos 2k lambda que multiplica ln de RB menos ln de RA. Tá bom? Pessoal, qual que é a zebra agora? Eu quero o potencial, tá? Aqui eu calculei a diferença de potencial entre A e B. Então, lembra que a diferença de potencial é o potencial final menos inicial, ou seja, VB menos VA. Potencial do ponto B qualquer, potencial do ponto A qualquer. Então, fica aqui, ó, VB menos VA, que é a diferença de potencial, igual menos 2K lambda. E aqui eu juntei com a propriedade do logaritmo, tá? Logaritmo de a subtração de dois logaritmos é igual ao logaritmo da razão entre os argumentos dos logaritmos que estão aqui. Bom, e agora? Agora eu tenho potencial de B, potencial de A.
para eu saber o potencial de um ponto, eu preciso comparar com o lugar onde o potencial é zero. A gente já falou sobre isso. E o potencial zero é uma escolha, né? Então, o que eu vou fazer? Como tem menos VA aqui, ó, eu vou escolher o VA como sendo o RA, o ponto onde que o VA vale zero. É a minha escolha de potencial zero. Então, eu vou chamar o meu VA de zero, é onde eu escolho o potencial zero. Portanto, o meu RA é onde eu vou chamar aquele R de referência que apareceu lá nos resultados. Isso, nos resultados ainda há pouco. Então, o meu RA é o R de referência, que é a minha escolha para o potencial zero. Então, isso aqui tudo vai embora, ó. E o meu VB é o V, ou seja, o potencial no ponto que eu estou querendo calcular em comparação com o VA, que é o ponto onde o potencial vale zero. Tá? Então, o meu VB é o V que eu estou querendo determinar e o meu RB é simplesmente Rzinho, um Rzinho qualquer aqui a partir do centro da barra. Então, troca, fica V, que é o VB, 0 igual 2K lambda LN de... tá. Bom, aí o que aconteceu? Só para sumir com esse menos, tá, gente? Aqui é simplesmente perfumaria. Eu posso sumir com esse menos, passar para cima como expoente do argumento do logaritmo. É outra propriedade dos logs aí que ajuda a gente a deixar mais bonitinho esse resultado. Então, esse menos pode subir lá. Então, fica 2K lambda LN de R sobre R de referência na menos 1. Por que isso? Ó, o RB é o R, que é o R qualquer que eu estou querendo, e o RA, ó, é o R onde o potencial vale zero, que é o R de referência. Certo? Para sumir com esse menos 1, eu posso simplesmente inverter a fração aqui, e aí eu chego no resultado que o V é 2K lambda LN de R de referência sobre R, que é a mesma fórmula que estava lá. Então, mostrando um caminho diferente, tá? A partir do campo, a gente consegue saber o potencial no espaço também. Certo? E, bom, vou fazer mais um exemplo, que é o exemplo clássico. Clássico, não tem como ser mais clássico que esse, que são das duas placas paralelas infinitas, uniformemente carregadas, com cargas de mesmo módulo e sinais opostos, que a gente tanto falou, tá? Então, lembra, né? Princípio da superposição para o campo, a gente já usou na aula passada. Fora delas aqui vai dar campo zero. E aqui no meio vai ficar 4π K sigma, que é 2π K sigma mais 2π K sigma, que é a contribuição de cada uma. E aí eu quero o potencial, gente, num ponto aqui dentro, tá? Então eu quero o potencial em um ponto, defino aqui um eixo X, só para facilitar a minha vida, potencial no ponto, boto uma barra no x igual a zero, que tem o potencial V0. Não sei se esse potencial é zero ou não, tá? O potencial zero é uma escolha, pode até ser que ali seja zero. Só que se a questão definir outro potencial, aí tranquilo também. Então, em x igual a zero tem o potencial V0, que eu não sei quanto vale. E o campo aqui, 4π K sigma. Tá? Positivo, porque está a favor do eixo x, tá, gente? Agora aqui é importante, porque eu vou integrar. Então, como está a favor do eixo, positivo. Se essa placa fosse a negativa e essa positiva, o campo seria para lá. E aí seria menos 4π K sigma o campo aqui no meio. Então, essas coisas começam a ter que prestar atenção, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A diferença de potencial entre 0 e P, x igual a 0 e x igual a P, é menos a integral de xa a xb de E dx. O E é 4π K sigma a favor do eixo, então ele vai ser positivo, tá? 4π K sigma dx. Bom, 4π K sigma é tudo constante, sai da integral, tá? Esse menos aqui é da fórmula, tá? Então, o AB e a integral de xa a xb de dx. Integral de dx é x, aplicado em xb menos aplicado em xa, vai ficar a variação de x. E o nosso UAB é o potencial final menos potencial inicial. Então, é V do ponto P menos o V0, que é o potencial inicial que a gente tinha aqui. Tá? Então, VB menos VA, e aí aqui os ΔX, como eu falei, né? Então, o VB é o ponto P, o potencial do ponto P que eu estou querendo. O VA é o V0, potencial aqui em x igual a zero. E aí, se o XA é zero, porque eu escolhi x igual a zero aqui, fica simplesmente x, que é a distância aqui do ponto P. Tá? Então, uma outra fórmula aí que dá para usar. Mas, no fundo, pessoal, se vocês lembrarem, eu já mostrei essa outra fórmula aqui há um tempo atrás para vocês, né?
que só vale para campo elétrico uniforme, que é exatamente esse caso. A gente viu que se eu tivesse a diferença de potencial entre dois pontos dentro de um campo elétrico uniforme, né? Deixa eu pegar aqui um roxinho. Então, dentro de um campo elétrico uniforme, se eu tenho a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, ou entre a placa e esse ponto, basta você pegar o ΔX entre eles, tá? E usar direto essa fórmula aqui. Então, o módulo da DDP entre esses dois pontos é o módulo do campo elétrico, que agora eu sei calcular, é 4πk sigma se forem duas placas. Se for uma placa só, é 2πk sigma, o módulo do campo elétrico. E o ΔX é simplesmente a diferença do eixo X aqui entre os dois pontos. É só lembrar lá, tá nas aulas anteriores aí. Na aula que a gente falou de superfície equipotencial, tá nessa aula. Porque eu falei, inclusive, que se eu tivesse um outro ponto aqui embaixo, ó, separado por uma distância y, nesse caso, não tem DDP entre esses dois pontos, porque não tem ΔX entre eles. Tá? Então, inclusive, isso vale para as próprias duas placas, né? Eu posso escrever um ΔX aqui entre as duas placas, e aí a DDP entre elas, o módulo da DDP entre elas, é o módulo do campo. Sumiu meu. É o módulo do campo vezes o módulo do ΔX entre as duas, né? Então essa fórmula aqui é bem mais simples, aqui eu estou só fazendo um exemplo, no fundo eu gosto muito de usar essa, só que lembra que para usar essa aqui tem que lembrar bem se é uma placa, se é duas placas, se são três placas, para pegar bem o campo resultante ali no meio, pelo princípio da superposição, e lembrar que isso aqui é o módulo da DDP, tá, gente? Então, se isso aqui é o módulo da DDP entre esses dois pontos, eu ainda tenho que lembrar que o potencial decresce no sentido do campo. Então, para saber o potencial de fato num ponto, eu preciso comparar com outro ponto que eu saiba o potencial, acho o módulo da diferença e penso se ele está crescendo ou decrescendo de um ponto para o outro, tá? Então, essa é uma fórmula bem mais simples de usar, mas tem que sempre lembrar do que está acontecendo com o potencial, que ele sempre vai decrescer no sentido do campo. Tá bom? Então, isso aí são exemplos de diferentes fórmulas, diferentes formas também de calcular o potencial de distribuições contínuas de carga, o que explode bastante a nossa potencialidade de uso, né? E de descrição de sistemas físicos diferentes aí pela natureza. Tá bom, pessoal? É isso aí, valeu e até a nossa próxima aula.